Em maio do ano passado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu durante uma reunião do Planalto que o governo aproveitasse o momento da pandemia para, nas palavras dele, ir passando a boiada e mudando todo o regramento ambiental. Nesta semana, Salles foi alvo de uma operação da Polícia Federal em que ele é suspeito de facilitar a exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos e Europa. O RF Convida de hoje conversa com a pesquisadora Mariana Vale, professora de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do painel de mudanças climáticas da ONU. Obrigada por falar conosco, Mariana. Muito obrigada pelo convite. Mariana, em março, você e outros 5 colegas publicaram um artigo científico na revista Biological Conservation, mostrando que houve uma concentração de alterações na legislação ambiental feitas durante a pandemia. Para começar, você poderia nos dizer quais são essas alterações e de que tipo elas são? Então, esse trabalho foi suscitado justamente pela colocação do ministro do Meio Ambiente, né, essa sugestão de passar boiada, que a comunidade científica vinha sentindo que realmente já tinha havido uma aceleração, né, nessas medidas que diminuem a proteção ambiental no Brasil, e a gente resolveu fazer essa quantificação. E o que a gente observou, de fato, foi um aumento exponencial no número de ações que enfraquecem a proteção ambiental no Brasil. Então, são de muitas naturezas, mas, por exemplo, em relação a pesticidas, por exemplo, uma revisão da toxicidade dos pesticidas, que colocou muito mais pesticidas nos nossos pratos, também interpretações criativas da legislação, que, no caso da Mata Atlântica, tornaram 110 mil quilômetros quadrados de mangue, por exemplo, suscetíveis a desmatamento. Isso terminou sendo revisto pelo Supremo Tribunal Federal, mas caiu. E, sobretudo, uma coisa que preocupa muito é o desmantelamento da estrutura de fiscalização ambiental. Então, a gente viu uma queda enorme no número de multas durante esse período, associado com muitas medidas. Por exemplo, o que se convencionou chamar agora de lei da mordaça para os funcionários do IBAMA. Então, os profissionais do IBAMA já não podem se comunicar com a sociedade, trazer informações sem passarem pelo crivo de seus superiores. Então, há um filtro, de modo que a gente não tem conhecimento do que está acontecendo ali no terreno. Além disso, também uma redução no financiamento, né? Então, nos recursos financeiros para esse tipo de fiscalização, uma substituição sistemática do corpo técnico do IBAMA, que faz a fiscalização, e do ICMBio, que é responsável pelas unidades de conservação no Brasil. Então, uma substituição sistemática desse corpo técnico por policiais e por bombeiros, com todo respeito a essa categoria, né, muito importante, sem dúvida, mas que não tem a capacidade técnica e o conhecimento necessário para tocar as atividades, né? Mariana, Então, queria isso abordar também é praticado queria na abordar fiscalização ambiental. esse ponto. Você fala sobre a redução, a troca de chefias no IBAMA e no ICMBio. Nessa semana, a gente teve 10 servidores que foram afastados na operação da Polícia Federal, inclusive o presidente do IBAMA. Você pode comentar o impacto da troca de servidores técnicos por nomes apontados para esses postos? Então, o impacto é enorme. Inclusive, a gente vive casos de muitas unidades de conservação que ficaram meses sem chefia. Então, assim, as unidades de conservação, muitas estão simplesmente acéfalas. Então, se você não tem chefia e também não tem, muitas vezes o corpo técnico também foi removido dessas unidades, elas ficam essencialmente à mercê de atividades ilegais. Isso é muito grave, aconteceu em várias unidades, inclusive com a unidade de conservação de Poço das Antas, que protege o mico-leão-dourado, também ficou nessa situação. O Parque Nacional da Tijuca, ou seja, áreas icônicas que ficaram com problema de falta de chefia, né? E simplesmente a deriva. No artigo, vocês estudaram regulamentações que vão de março a agosto de 2020, e lá vocês já mostram que metade das alterações que fragilizaram a legislação ambiental aconteceram nesse período. Desde então, o que houve de lá para cá? O nosso artigo rapidamente ficou desatualizado, porque existe ainda, segue uma avalanche
de alterações e ações que enfraquecem a nossa proteção ambiental. Então, a gente pode mencionar bem recentemente, primeiro, essa revisão da legislação em relação ao licenciamento ambiental, né? que essencialmente enfraquece o licenciamento ambiental e facilita grandes empreendimentos. Além disso, a gente, né, tem visto, em abril, houve uma notícia-crime contra o próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusado, então, de fazer parte de uma organização criminosa em conjunto com madeireiros. E depois disso, como você mesmo mencionou, agora mais recentemente, numa ideia, né, de onde tem fumaça, tem fogo, houve uma apreensão gigantesca de madeira nos Estados Unidos, que não tem documentação adequada, né, suscitando, então, suspeitas novamente agora sobre o ministro do Meio Ambiente e sobre o presidente do próprio IBAMA. Então, são acusações gravíssimas que, se de fato se mostrarem verdadeiras, mostram um desmonte, e para além de um desmonte da proteção ambiental no Brasil, são atividades realmente criminosas. Então, o que a gente agora mencionou chamar, né, de antiministro, é o que parece que a gente está vendo, surpreendentemente, um ministro que trabalha contra os objetivos da sua própria pasta. Isso tem consequências enormes. E também, não só as pontuais, que são diretamente relacionadas com as ações, como uma consequência também difusa. Então, existe a sensação de impunidade em relação aos crimes ambientais. Então, a consequência disso é um aumento dos crimes ambientais, e a gente vê claramente um aumento enorme do desmatamento na Amazônia. Então, em 2020, houve um crescimento de 30% no desmatamento da Amazônia, que é o maior crescimento na última década. Então, isso tem consequências, sobretudo para o nosso capital natural. O Brasil tem um capital natural invejável, e é um capital natural que é do nosso país. Então, é importante que esse capital natural não seja depredado em benefício de poucos e em sacrifício e prejuízo da sociedade como um todo. Mariana, você citou a questão da operação da Polícia Federal, em que foram encontrados pelo menos 8.600 cargas enviadas aos Estados Unidos, que são suspeitas de serem madeira ilegal. Isso seria consequência de apenas um despacho feito em fevereiro de 2020. Você pode nos trazer outros exemplos para materializar de que maneira as mudanças de normas colocam em risco a proteção ambiental? Bom, então eu dei o exemplo, por exemplo, da interpretação da legislação em relação a mangues, em relação a dunas, e também o próprio exemplo do desmatamento na Amazônia. E no caso dos pesticidas, por exemplo, a gente então reduziu a toxicidade de 47 pesticidas só numa canetada. Então, são canetadas que têm consequências concretas para a proteção do meio ambiente no Brasil e também para a saúde humana. E quando você reduz a toxicidade, significa que você pode usar esses pesticidas em mais ações. Você amplia a utilização desses pesticidas. Então, reduzindo a toxicidade, ou retirando da lista, né, de pesticidas tóxicos. Então, com certeza, o Brasil já tem realmente uma legislação em relação aos agrotóxicos que é bastante liberal, digamos assim, né? A gente usa muita coisa que já não é utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa. E isso, o que a gente tem visto em relação aos pesticidas é um agravamento dessa situação, né? Colocando a população mais exposta ainda a agrotóxicos na sua rotina alimentar. Você comentou também que nos últimos anos a gente teve recordes tanto de desmatamento quanto de queimadas na Amazônia, mas não só na Amazônia, também em outros biosistemas. Nos próximos meses vem um período de seca em que normalmente começam as queimadas. O que a gente pode esperar para esse ano? Bom, tendo em vista a postura do governo e do Ministério do Meio Ambiente em relação à proteção ambiental no Brasil, infelizmente, o que a gente espera é um aumento
do desmatamento. Claro que sempre tem esse aumento sazonal, como você bem apontou, associado com o período de seca na Amazônia, que é quando há as queimadas, para o desmatamento associado, sobretudo, à produção pecuária. Então, o que a gente espera é um agravamento dessa situação, um aumento no desmatamento, e, com isso, todas as consequências, né, que vêm junto. Então, o aumento do desmatamento na Amazônia tem consequências não só locais, como consequências em escala de país, em escala até de América do Sul. Então, a Amazônia é muito importante para a regulação climática regional. Então, isso aí interfere, por exemplo, nas chuvas e tem consequências para a nossa segurança alimentar, né? Porque as chuvas do nosso celeiro, que é no Cerrado, elas dependem da Amazônia em pé, sem comentar, obviamente, também as consequências para as populações, para os profissionais da Amazônia, que estão sob enorme pressão também, é importante levantar essa questão. E, finalmente, uma questão que não é colocada com frequência, mas o desmatamento ele está fortemente associado com a emergência de novas doenças virais, como, por exemplo, a Covid-19. Existe, então, a literatura tem levantado a possibilidade de esse aumento no desmatamento da Amazônia tornar a Amazônia um foco para o surgimento de uma nova doença como a Covid-19. E uma última pergunta, Mariana, está sendo aventada a possibilidade de substituição no ministro desde a operação da Polícia Federal. Faz diferença mudar o ministro, ou melhor, isso basta? Bom, tem que ser uma mudança que não seja como as mudanças que a gente observou no Ministério da Saúde. A gente precisa de uma mudança, não adianta mudar o ministro e não mudar a política. Então, o que a gente precisa é não só de uma substituição do ministro, frente às acusações que ele tem, eu acho que, na verdade, ele deveria pedir exoneração até que a situação se esclarecesse, mas, sobretudo, uma mudança na política ambiental do atual governo, que, inclusive, tem consequências até para a nossa imagem. A imagem do Brasil está muito prejudicada em função do nosso pífio desempenho ambiental nos últimos anos. Muito obrigada por conversar com a Rádio França Internacional. Muito obrigada pelo convite.